Olá, tudo bem? Primeiramente, quero te agradecer por você estar aqui, tendo essa conversa comigo, por você estar assistindo esse vídeo, dizer que é um prazer a gente poder estar conversando, mesmo que virtualmente. Então, quero te agradecer por poder dedicar um pouco do seu tempo para a gente ter essa conversa. Não sei se você já me conhece, então vou me apresentar aqui brevemente para você. Meu nome é Victor Sactani, eu sou diretor e fundador do Grupo Vida em Fluxo, uma empresa de desenvolvimento de líderes que fica aqui em Cuiabá. A minha missão, a missão da empresa é formar líderes de verdade para esse mundo. Líderes que entendem de gente, conhecem profundamente de ser humano e que por causa disso conseguem inspirar, motivar o melhor das pessoas, desenvolver as pessoas para que elas cresçam e alcancem resultados de uma forma recorrente, de uma forma sustentável. Então é o maior prazer poder estar aqui conversando com você hoje. E a nossa conversa ela vai ser sobre como liderar de verdade em tempos tão caóticos como esse que a gente está vivendo. E é legal começar te explicando por que liderança de verdade, né? Tudo que eu faço, tudo que a minha empresa faz, a gente traz esse contexto de liderança de verdade. O que é isso para mim? Liderança, assim como muitas outras, é uma palavra que está desgastada, esvaziada pelo uso. Então a gente acaba deixando de ver a importância de mergulhar um pouco mais no entendimento do que significa liderança, de tanto que essa palavra é usada, ela vai virando lugar comum. Então, eu vejo liderança de duas maneiras. Tem a liderança e tem a liderança de verdade. Liderança é aquela liderança formal, aquela que o nome está escrito num fluxograma, numa placa, no cargo, mas que não representa, não quer dizer que no dia a dia exista uma relação onde alguém inspira outras pessoas a serem melhores e a entregar grandes resultados. Essa para mim é liderança de verdade. Um líder de verdade é aquele que entende de gente e que sabe inspirar e desenvolver as pessoas, ajudando elas a alcançarem grandes resultados de uma forma sustentável, de uma forma recorrente. Então um líder de verdade para mim sabe despertar o melhor no outro e ajudar a entregar o que precisa ser entregue. Então hoje a nossa conversa é sobre como liderar de verdade em tempos de pandemia. E o meu objetivo é que ao final dessa conversa a gente consiga refletir juntos sobre esse momento, sobre o papel de um líder nesse momento e que você consiga responder para si mesmo qual é a melhor maneira de atravessar esse momento. Como é que você pode atravessar esse momento tão turbulento do jeito mais saudável, do jeito mais produtivo que é possível para essa circunstância que a gente está vivendo. E olha, é muito importante a gente tirar um momento como esse aqui para conversar sobre isso. Porque inevitavelmente, indiscutivelmente, nós estamos vivendo a maior catástrofe da nossa geração. Eu não sei qual é a tua idade, então eu vou falar da minha geração. A minha geração, a geração da qual eu pertenço, nunca viveu algo tão traumático. A gente já teve outras crises mundiais, a gente já teve problemas, a gente já teve gripe suína, a gente já teve a H1N1, mas indiscutivelmente os desgastes, as consequências da Covid-19, a gente nunca viu nada parecido com isso. Então, se a gente está vivendo a maior catástrofe da nossa geração, uma coisa é certa, ninguém vai sair ileso disso. A gente não vai sair dessa história do mesmo jeito que a gente entrou. Nós não vamos virar essa página na nossa história sendo as mesmas pessoas que entraram nela lá em 2019, quando a pandemia apareceu. Nós estamos mudando todos os dias como pessoas, nós estamos mudando nossos hábitos, nossos objetivos, nossos valores. Então a gente não vai sair dessa história do mesmo jeito que a gente entrou.
Porque uma coisa é certa, né? Esquecer não é uma opção. Esquecer, ignorar o que está acontecendo, isso não é opcional. Eu já vi as pessoas enfrentando esse momento de várias maneiras. Isso varia de pessoa para pessoa, mas cada uma vive esse momento de um jeito. Agora, o número de mortos não deixa a gente esquecer o que a gente está vivendo. O medo constante, viver com medo 24 horas, não deixa a gente esquecer o que está acontecendo. O luto por perder alguém que a gente ama muito não deixa a gente esquecer. O noticiário não deixa a gente esquecer. A crise econômica não deixa a gente esquecer. Então, de fato, não dá para ignorar o que está acontecendo. A gente precisa olhar de frente a situação. E como eu falei, eu já vi as pessoas encarando esse momento de várias maneiras. E eu tenho certeza absoluta de uma coisa: ninguém vai sair ileso disso, todo mundo vai sair com algum tipo de ferida, com algum tipo de cicatriz. Esquecer não é uma opção e o cenário vai ser sempre pior para quem escolhe não ver, para quem escolhe não fazer nada. A coisa é ruim para todo mundo, ela traz consequências para todo mundo, mas o cenário vai ser sempre pior para quem escolhe não ver. Eu me lembro que aqui no Brasil a pandemia começou a ficar mais forte ali em março, né? De março de 2020, do ano passado. E eu me lembro que eu conversava com a minha esposa sobre o que estava acontecendo aqui e eu falei para ela já em março, falei, olha, eu acho que essa história vai ter 4 etapas, 4 estágios que as pessoas vão reagir ao que está acontecendo. Primeiro, as pessoas vão encarar isso de uma forma natural, como mais uma notícia ruim em meio a tantas no noticiário. Depois vai acender um sinal amarelo, porque todo dia o noticiário fala disso, essas notícias vão se espalhando, as pessoas estão morrendo na Europa, então acende um sinal amarelo, mas nada que te faça perder teu sono. Depois acende um sinal vermelho, essa história não acabou, as pessoas estão morrendo, chegou no Brasil, tem lockdown, crise financeira, aí você começa a ficar baqueado, nocauteado ali com o que está acontecendo. E o quarto estágio, que é de desespero total, porque você perde alguém muito próximo a você para essa doença, ou você pegou essa doença e quase perdeu a tua vida, aí é o estágio de desespero total. E eu me lembro que quando eu falei isso para ela, ela não levou muito a sério, assim, não captou a essência do que eu estava falando, mas recentemente eu tive essa conversa com ela e ela falou, Vitor, você tinha razão quando você falava desses estágios. Eu acho que eu estou entrando no último estágio aqui de ficar desesperada, né? Então, eu não sei como você encara esse momento, eu não sei como você está escolhendo lidar com esse momento, mas a gente precisa encarar o fato de que escolher olhar para isso não é mais opcional, o negócio está aí, o bicho está pegando todo dia e não dá para ignorar isso. E se você escolher não fazer nada, fingir que não está vendo, conheci várias pessoas que tiveram essa atitude, que olha, eu não vejo jornal, eu procuro não saber de notícia, eu não quero ficar sabendo de nada. Isso não é uma boa estratégia, porque a coisa ela tá ruim para todo mundo, mas ela vai ser sempre pior para quem escolhe não ver e para quem escolhe não fazer nada. O que nós precisamos buscar fazer então, juntos, é refletir sobre esse momento e descobrir o que é o melhor que eu posso fazer para lidar com esse momento. Já que eu não posso fingir que ele não está aí, já que eu não posso escolher não ver, eu preciso encarar esse problema de frente e eu preciso descobrir o melhor que eu possa fazer para lidar, para atravessar esse momento. Eu não sei como é que você está chegando aqui para essa conversa comigo. Eu não sei como é que está o teu estado de espírito.
né? Você pode estar com medo, você pode estar vivendo assombrado com medo de perder alguém que você ama, ou com medo de perder tua vida pegando essa doença. Você pode estar inseguro com o futuro, com o presente. Você pode estar triste. Você pode estar de luto porque perdeu alguém que você ama. Você pode estar vivendo o dia a dia de tormenta de quem tem alguém que ama internado e que não sabe como vai ser o dia de amanhã. Você pode estar angustiado, vivendo com angústia 24 horas, sem saber para onde essa história vai, para onde o país vai, para onde a economia vai, como é que você vai se sustentar, como é que você vai tocar a tua vida. Você pode estar com o teu emocional super balançado. Puxa, quantas pessoas que estão com problemas emocionais, e quantas vezes a gente já viu várias reportagens sobre isso. Se você der um Google, você vai ver várias perspectivas péssimas de como as consequências emocionais da Covid vão afetar as pessoas. Você pode estar desesperançoso, desesperançosa, que olha, tem gente, eu sei porque eu já ouvi, tá? Tem gente inerte, paralisado, porque acha que o mundo vai acabar, acha que esse é o fim dos tempos. Então quem acha que o mundo vai acabar, acha que não precisa fazer nada mais, porque não vai adiantar mesmo. Você pode estar paralisado, estagnado, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber que estratégia que você vai tomar na tua vida, que decisão que você vai tomar, já que o amanhã é tão incerto. E pergunta como é que eu sei disso. Eu, assim como você, estou vivendo a mesma situação. Eu já passei ou estou passando pelos mesmos sentimentos que você. É aquela história, a gente está no mesmo mar, né? Isso está rodando pela internet, achei super interessante. A gente está no mesmo mar, cada um em barcos diferentes, em ondas diferentes, mas a gente está vivendo a mesma tempestade. Então, eu também sinto medo, eu também sinto angústia, eu também sinto incerteza, eu também perdi amigos, perdi pessoas que eu respeito, que eu tenho o maior carinho, perdi gente querida, eu vi parentes meus definharem por causa dessa doença. Sinto a angústia também do amanhã. Eu sou empresário, também estou sendo afetado pela crise econômica. Então, a gente está vivendo a mesma situação. Tá? Então, para a gente conseguir, olhando para dentro, olhando para a gente, fazer uma reflexão saudável sobre, como é que eu posso atravessar do melhor jeito essa tormenta? Antes de você descobrir o que é que você deve fazer para lidar com esse momento, a gente precisa dar um passinho para trás para responder uma outra pergunta. Que tipo de pessoa é você em um momento como esse? Quem é você em um cenário como esse? Essa não é uma reflexão que a gente costuma fazer tão fácil aí no nosso dia a dia, mas a minha proposta para você aqui nesse momento é olhar para dentro e responder quem é você em momentos como esse. Que tipo de atitudes você tem como ser humano em momentos como esse? Talvez o que você esteja buscando aqui, assistindo essa minha conversa contigo, o tema pode ter te chamado a atenção e talvez a sua busca seja por encontrar uma motivação para seguir em frente. Talvez o teu momento seja de eu preciso me motivar para seguir adiante, independente do que me aconteceu. Talvez o que você esteja buscando seja saber o que fazer exatamente para trabalhar e poder pagar as tuas contas e sustentar a tua família e tocar o teu negócio. Talvez o que você esteja buscando seja um jeito, a sua busca seja, eu preciso encontrar um jeito
de eu me manter bem, de eu me manter vivo, de eu me manter trabalhando de um jeito que eu possa trazer resultado, porque eu ainda estou por aqui, a vida ainda está acontecendo. Então, por mais que eu esteja machucado, por mais que eu esteja ferido, eu preciso procurar um jeito de seguir adiante. Eu não sei exatamente qual é a tua busca, mas para você, seja qual for a sua procura, seja qual for a resposta que você está procurando, primeiro você precisa responder essa pergunta: que tipo de pessoa é você atravessando esse momento? Que tipo de ser humano você está sendo no meio dessa pandemia? Eu podia chegar aqui e trazer para você ações, estratégias, discutir um plano de ação para você fazer algumas coisas para tocar a tua vida, mas sinceramente eu não acredito que nada que é saudável e sustentável na vida vem direto de um comportamento. Não adianta você partir. Eu ouvi uma frase uma vez que me tocou profundamente, que diz assim, eu não lembro quem foi que me falou, mas a frase ficou tatuada na minha mente, que é: só tem uma coisa pior do que você estar no caminho errado. É você estar no caminho errado com determinação. Então, pode ser que você, na ânsia de descobrir o que você tem que fazer, escreva lá 2 ou 3 coisas para você imediatamente começar a agir na tua vida, mas o caminho pode não ser o mais saudável para você. E aí você vai entrar com muita dedicação em um caminho que, na verdade, não vai te fazer bem. Por isso a reflexão tem que vir primeiro. Antes de você responder aquela primeira pergunta de o que eu preciso, qual é o melhor que eu posso fazer para atravessar essa pandemia, eu proponho que você faça uma pausa, olhe para dentro e responda esta pergunta primeiro: quem eu preciso ser para atravessar esse momento? Que tipo de pessoa eu estou sendo, primeiro, para ganhar autoconsciência, e quem eu preciso me tornar para poder atravessar esse momento. A pergunta, então, não é o que você deve fazer para lidar com essa pandemia. A pergunta que tem que vir primeiro é quem você deve ser para lidar com essa pandemia. A pergunta que você deve fazer primeiro para você não é: olha, o que eu devo fazer aqui para eu sair dessa pandemia, para eu viver esse momento do jeito mais saudável que é possível para essa loucura toda. Não. Antes de você procurar alguma coisa para fazer, eu proponho que você responda uma outra pergunta: que tipo de pessoa eu devo ser para eu lidar com essa pandemia? Eu quero trazer para você um conceito muito especial que rege a minha vida. Depois que eu aprendi isso aqui, essa é a primeira etapa para tudo que eu faço, para toda decisão, para todo caminho que eu quero. Essa reflexão que eu vou te ensinar agora é o que eu vivo na minha vida todos os dias e o que eu ajudo os meus clientes, os líderes que eu atendo a viver, a pensar dessa maneira primeiro, com o que eu vou te ensinar aqui. Eu batizei de fórmula do desenvolvimento sustentável. Ou seja, eu acredito que só existe um jeito de você mudar e mudar consistentemente. Só tem uma maneira de você se desenvolver de uma forma que você não precise ficar recalchutando depois porque o negócio ficou capenga, porque a sua mudança ficou capenga. Você já deve ter vivido isso ou conhece alguém que viveu uma situação de procurar aprender alguma coisa, procurar estabelecer uma mudança na vida e aquilo durar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, depois voltar tudo a ser como era antes. Se você é empresário, talvez você já tenha gastado uma nota preta contratando treinamentos para os seus gestores se desenvolverem. E aí você sabe muito bem por que você colocou o gestor para fazer aquele treinamento. E depois de 1 mês, o sujeito não lembra de mais nada e voltou a ter os gaps todos que ele tinha antes. Porque o desenvolvimento sustentável, saudável, só acontece de uma maneira no ser humano. E ela precisa respeitar esse caminho dessa fórmula do desenvolvimento sustentável, que é bem simples.
Ser, fazer e ter. Você já deve ter ouvido uma pesquisa de que, se eu não me engano, eu não sei precisamente o número, acho que 90%, 95% das pessoas que ganham na loteria, elas perdem tudo em menos de 5 anos. Isso é uma estatística mesmo. Fruto de pesquisas mesmo. 95% das pessoas que ficam milionárias que ganharam na loteria perdem tudo em menos de 5 anos. Você já parou para pensar por que isso acontece? Acontece porque essa fórmula do desenvolvimento sustentável, ser, fazer e ter, ela não foi respeitada. De que maneira? O sujeito era pobre, não tinha dinheiro, vivia com dificuldade financeira. Aquele dinheiro apareceu na vida dessa pessoa. Ela nem sabe ter aquele dinheiro. Ela não se tornou quem ela tinha que se tornar para conseguir fazer o que tinha que ser feito para ter aquela grana. Ela não sabe ter aquele dinheiro. Ela só sabe manter os padrões antigos. Vai gastar tudo, vai torrar tudo, não vai saber administrar. Porque o ter veio na frente. Ser, fazer e ter significa para tudo que eu for buscar na vida. E essa é a parte mais importante dessa conversa. Se você for levar uma coisa dessa conversa, leva essa fórmula do desenvolvimento sustentável. Para qualquer busca que você tenha na vida, o ser, a sua identidade tem que ser trabalhada primeiro. Você precisa se tornar a pessoa que você precisa ser para conseguir fazer o que tem que ser feito para ter aquele seu objetivo. De novo, você precisa se transformar na pessoa que você precisa ser para aí sim conseguir fazer o que tem que ser feito para ter aquele objetivo. Qualquer coisa fora disso se dissolve no tempo. Nesse exemplo do dinheiro que eu te trouxe, essa pessoa que era pobre e do dia para a noite ficou rica, ela não estava preparada para ter aquele dinheiro. Ela perdeu tudo, porque o ter dinheiro veio na frente. Agora, olha essa história por um outro lado. Você também já deve ter ouvido casos de pessoas que saíram do nada, de uma miséria extrema e viraram super empresários, viraram esportistas consagrados, pessoas famosas. Quebraram 1, 2, 3, 8 vezes e são milionárias hoje de novo. Por quê? Porque essa pessoa foi forjada na dificuldade. Ela se tornou quem ela precisava se tornar para fazer o que tinha que ser feito para conseguir construir o seu império, para conseguir fazer dinheiro. E aí o dinheiro veio como consequência. Você pode tirar tudo dela. Ela sabe construir de novo. Por isso que a pessoa quebra uma vez, quebra 2 vezes e ela consegue reconstruir tudo. Por quê? Porque ela se tornou quem precisava se tornar para fazer o que tinha que ser feito para ter aquele dinheiro. Probleminha no slide aqui. Sendo assim, deixa eu colocar para você alguns outros exemplos. Eu gosto de falar que quando se trata de você batalhar um objetivo na vida, a vida ela se assemelha mais à busca do rio pelo mar do que a um tiro ao alvo. Quando se trata de conquistar o objetivo na vida, a vida é mais semelhante à luta do rio para chegar no mar do que o tiro ao alvo. Não se trata de você mirar, gastar tempo mirando e depois disparar e o negócio vai em linha reta até o alvo. Na vida as coisas não funcionam assim. É necessário você ter a mesma flexibilidade da água para chegar no mar, para você chegar no teu objetivo. Ou seja, a água contorna para cá, passa por cima de um lugar, desvia de outro, passa por baixo de outro, até que ela chega no objetivo dela. Para você chegar em objetivos, você também precisa ter essa fluidez, essa flexibilidade. E essa fórmula, ela materializa isso para mim. Porque no fundo, a gente
na nossa natureza, a gente está programado para fazer o quê? Eu tenho um objetivo, eu sento, ponho um plano de ação lá e disparo, como se fosse um tiro ao alvo. Mas não é assim que você conquista objetivos, senão o ter vem na frente. A gente está sempre... Pode olhar para as últimas buscas que você teve na sua vida, os últimos objetivos. Eu te garanto que você fez isso. Você foi e falou, a minha meta é essa daqui, então o que eu preciso fazer para chegar nessa meta? Eu preciso fazer isso, isso, isso. Aí amanhã você sai feito um louco para fazer o negócio, não dura uma semana, não dura um mês, porque parou. Porque o ter e o fazer vieram na frente. Ah, eu quero ter aquele objetivo, então o ter está ali muito bem escrito. O que eu preciso fazer para ter ele? Aí você lista lá e sai descambado no outro dia para fazer. A sua determinação ela é um músculo, ela cansa também. Se não tiver essa estratégia de olhar para dentro primeiro e você se trabalhar para ser a pessoa que vai fazer o que tem que ser feito para conquistar aquilo. O objetivo, ele vem até você. Não é, por isso é mais, eu falo que não é tiro ao alvo, porque se você trabalhar a sua identidade, se você olhar para dentro e se transformar na pessoa que você tem que se transformar para conseguir fazer o que tem que ser feito, você vai ver que o objetivo vem até você. Ele chega e você teve a mesma fluidez na estratégia que você usou para se desenvolver, para aprender a fazer o que tem que ser feito, você teve a mesma fluidez da água. Quando vê, já chegou no mar. Eu vou te dar alguns exemplos disso que pode te ajudar, olhando para o dia a dia. A pessoa que quer emagrecer, quantas e quantas histórias que não tem do sujeito fazer dietas malucas para emagrecer. Eu quero emagrecer, eu quero ter um corpo legal, eu quero ficar sarada, eu quero ficar com a autoestima legal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de comer doce, tenho que fazer exercício todo dia, fazer umas dietas doidas, aí começa a fazer. Não dura um mês e já está se entupindo de chocolate e Big Mac depois. Por quê? Porque já saiu correndo direto para a ação em busca do objetivo. Não tirou nenhum momento para olhar para dentro. Se tirar, de repente você pode descobrir o quê? E é um exemplo que eu vou citar. Para eu conseguir emagrecer, para eu conseguir fazer o que precisa ser feito, eu preciso ser uma pessoa mais disciplinada. Então, ao invés de a gente trabalhar para você emagrecer, a gente trabalha para que você se torne uma pessoa mais disciplinada. Desenvolvendo a disciplina, você vai ver que parece que inexplicavelmente você começa a fazer o exercício que tem que fazer, as renúncias que tem que fazer, as escolhas que tem que fazer e o emagrecimento vem. Porque você olhou para dentro primeiro. Um outro exemplo. Vendas. Eu preciso vender, eu quero ter dinheiro, eu quero bater as metas e para isso eu preciso vender. O que eu tenho que fazer para eu vender? Eu preciso ligar para 50 pessoas todo dia, preciso mandar proposta para mais umas 30. Tá indo direto no fazer. De repente um olhar mais calmo, um olhar mais sensível para dentro, o sujeito vai perceber, para eu conseguir vender, eu tenho que ser mais corajoso. Aí a gente trabalha e desenvolve a coragem para que você consiga fazer as coisas que precisa fazer para conseguir ter o que quer. Senão você mesmo se sabota. Já viu que a pessoa começa a sabotar os próprios objetivos que ela tem? De onde você acha que vem isso? As resistências internas. Por mais que você coloque lá, eu preciso fazer 50 ligações todo dia para eu vender. Você vai ver que ou você nem vai começar a fazer as ligações, ou você vai fazer 1, 2, 3, aí tomou 3, não parou. Porque você não se tornou a pessoa que você tinha que se tornar para fazer aquilo que precisa ser feito. Outro exemplo que eu vou trazer para você, que o pessoal traz muito em contexto organizacional, gestão de tempo. Eu preciso gerir melhor meu tempo. O que eu preciso fazer para gerir melhor meu tempo? Eu vou organizar meus horários, que eu vou ter uma agenda. Então, a partir de agora, tudo meu é agendado para eu conseguir gerir melhor meu tempo. Aí o sujeito passa numa papelaria top, compra uma agenda bonitona lá, dura 2 dias. Talvez a pergunta e a reflexão que ele deveria ter feito é: quem eu preciso me tornar para gerir melhor o meu tempo? E ele podia chegar, por exemplo, na resposta: eu preciso ser mais organizado. Uma versão de mim mais organizada consegue agendar os compromissos
e consegue ter uma gestão melhor do tempo. Então a gente desenvolve essa organização. Deu para entender os exemplos? Então, ser, fazer e ter é quem você precisa se tornar para fazer o que tem que ser feito para você conquistar os seus objetivos. Não é sair estabanada para fazer as coisas que você acha que tem que fazer. Primeiro você precisa se transformar na pessoa capaz de fazer aquilo. O que você vai fazer é importante, tá, gente? Eu não estou falando que a ação não é importante. O que muda o mundo é a ação, a atitude. Mas não a atitude louca, estabanada e desenfreada. Ela precisa ser precedida de uma reflexão de quem eu preciso me tornar para fazer o que tem que ser feito. Por isso o autoconhecimento é tão importante, não importa o que falem dele, porque é outra palavra esvaziada pelo uso. Não importa o que falem sobre autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave de tudo. Não porque faz milagre, mas porque te leva a entender o que é que você tem que trabalhar em você para conseguir fazer o que tem que ser feito para ter os teus objetivos. Então, o que você vai fazer não é mais importante do que quem você precisa ser para fazer o que tem que ser feito. A pergunta de hoje para você é quem você precisa se tornar para atravessar esse momento. Que tipo de pessoa você precisa ser para conseguir fazer o que tiver que ser feito para atravessar esse momento de pandemia. Para você conseguir responder com honestidade para você essa pergunta, é muito importante você, primeiro, sair da posição de vítima. A gente é muito vitimista. Nós somos muito vitimizados. A gente fica numa posição absurda de vítima, que parece uma criança mimada. Então, para você de fato responder com toda a honestidade que é necessária, quem você precisa se tornar para fazer o que tem que ser feito, para atravessar esse momento, para se liderar e liderar pessoas nesse momento, primeiro você precisa garantir que você não esteja numa posição de vítima diante da vida. Tem dois perfis psicológicos, eu gosto de dividir as pessoas nesses dois perfis. O perfil da vítima e o perfil do responsável. Nós todos alternamos essas posições ao longo da vida, mas a nossa busca tem que ser para estar na posição de responsáveis a maior parte do tempo. Como é que você faz para saber se você está agindo como uma vítima ou não? Eu vou te dar algumas características aqui que vão ajudar você a fazer essa reflexão. Uma vítima, uma pessoa que faz papel de vítima, ela está sempre se vitimando, ela está sempre com o ombro baixo perante a vida, sabe? Está sempre com aquele ar de coitadismo. Está sempre olhando para o que ela não tem. Essa é uma boa dica para você observar. A pessoa está sempre olhando para aquilo que ela não tem, ao invés de olhar o que ela tem na vida para conseguir batalhar pelo que ela quer. Ela está sempre olhando para o que está faltando, ao invés de olhar para o que ela tem. Uma outra postura de uma vítima é ficar acusando os outros. Ela tem na ponta da língua as pessoas para culpar pela sua vida tá a droga que tá. Nunca é responsabilidade dela. Tá na ponta da língua as pessoas e as circunstâncias que ela culpa por não estar tendo o que acha que merece ter. E tem sempre uma desculpa para tudo. Vítima tem sempre justificativas, respostas prontas para a vida dela tá uma droga. É assim que você identifica uma vítima. Olha para você, como é que é a sua postura? Você é uma pessoa que reclama? Você é uma pessoa que acusa as outras? Você é uma pessoa que dá desculpas? Olha, eu quero uma coisa e não tô tendo porque fulano não me dá, porque a vida não me dá oportunidade, porque o cenário tá uma droga, porque o Brasil é isso aqui. A coisa não dá certo, você tá dando justificativas. São boas maneiras de você identificar se você está sentado no banquinho da vítima.
E o responsável? Quais são os comportamentos de uma pessoa responsável? Uma pessoa mais amadurecida. Um responsável, ele decide. Está sempre decidindo. Ele toma decisões e assume as consequências dessas decisões. Veja, eu não estou falando que uma pessoa responsável tem a resposta certa para tudo. Eu estou dizendo que uma pessoa responsável não se exime do ônus de decidir. Ela decide as coisas. E é por isso que ela é dona da vida dela. Porque ou você decide e a sua vida segue de acordo com as suas decisões, ou fatalmente você vai viver a vida que os outros querem que você viva. Porque já que você não decide, alguém decide por você. É o que acontece com a vítima. Então, o responsável está sempre decidindo. Uma pessoa responsável também não está olhando para fora para culpar alguém. Ela olha para dentro para entender qual é o papel que ela tem que exercer, o que ela tem que desenvolver para conseguir o que ela quer. O olhar do responsável está para dentro, o da vítima está para fora. A vítima olha alguém para culpar pela vida dela estar como está. O responsável olha o que eu preciso mudar e desenvolver em mim para conseguir conquistar o que eu quero. Então o responsável faz essa autoanálise. E o responsável, ele tem sempre soluções, ele propõe soluções para os desafios. Não quer dizer que vai dar certo, mas ele se propõe, ele vê um problema, uma pessoa responsável vê um problema, vê um desafio, ela procura jeitos de resolver. E você vai checar uma coisa engraçada, não sei se isso acontece com você, comigo acontece direto. Quando eu tenho um desafio, a maneira como eu supero ele dificilmente é aquela que eu tinha pensado de início quando eu tomei a decisão. Olha, eu tenho esse desafio e eu vou fazer desse jeito aqui e vou superar esse desafio. Dificilmente é assim. Mas o fato de eu decidir resolver e propor soluções vão abrindo outras portas e quando eu vejo o problema foi resolvido de uma maneira que eu não tinha imaginado. A minha postura de responsabilidade ajudou a encontrar soluções. Então uma vítima está sempre reclamando, está sempre dando desculpa, está sempre acusando. Uma pessoa responsável, uma pessoa madura, está sempre decidindo, está sempre fazendo autoanálise do que ela pode melhorar e ela está sempre propondo soluções. Para você responder quem você precisa se tornar para você atravessar esse momento da melhor maneira possível, você precisa estar na posição de responsável, porque senão você vai começar a dar desculpas da sua vida estar como ela está, você vai achar alguém para culpar. Então você precisa garantir que você esteja numa posição de responsabilidade diante da vida. Gente, vida, você precisa olhar ela nos olhos, levantar a tua cabeça e encarar de frente. Não importa o que aconteceu no seu passado, não importa as dificuldades que você teve, as humilhações que você viveu, você precisa levantar a cabeça e encarar a vida de frente, porque senão você passa o resto da sua vida ajoelhado. Você passa o resto da sua vida aceitando o que as migalhas que a vida e as pessoas jogam para você e fica numa posição de coitadismo eterna. E você não vai sair disso sozinho. Eu não estou falando isso porque eu sou um super-herói. Estou falando isso porque eu contrato processos de autoconhecimento há anos para mim também. Você precisa de ajuda para trazer essa sua grandeza para fora. Independente do que você viveu no passado, se você se sente travado, se você se sente nessas características de vítima, contrata um coach, contrata um processo de uma mentoria, contrata alguém para te ajudar, faz uma terapia. O que você entender e decidir como uma pessoa responsável e madura, que vai ser o melhor para você sair da posição de vítima, tá bom? Assume a responsabilidade pela sua vida. Não aceita que a sua realidade atual é aquilo que vai durar para sempre na tua vida. Eu estou te falando com a experiência de quem nos últimos 6 anos atende todos os dias com coaching e dá treinamentos e engrandece gente. A minha missão de vida, o que me faz acordar todo dia, o que me faz trabalhar é ajudar as pessoas a puxar a sua grandeza para fora. E a gente é assim, todos nós somos assim.
A gente nasceu com uma centelha divina, uma força enorme. As circunstâncias que a gente teve na infância, as experiências que a gente viveu, diminuíram a gente, começaram a tirar essa luz e essa grandeza, e muitos de nós não conseguiram atravessar essa fronteira e passa o resto da vida se sentindo pequeno por dentro. Por que eu estou falando pequeno por dentro? Porque por fora pouco importa. Eu já conheci muita gente e já fui uma delas durante anos da minha vida, que por fora mostrava uma força enorme, por dentro se sentia muito pequenininho, enclausurado por coisas que viveu. Não importa o que você viveu, isso não define quem você vai ser. Busque ajuda, admita que você precisa de ajuda, como todos o ser humano precisa. O ser humano é sociável, nós precisamos uns dos outros para ser melhor. E busca a ajuda que você precisa, mas assume a responsabilidade diante da vida. Não aceite ser pequeno, não aceite ser menor do que você possa ser. E se você ficar com vozinhas na sua cabeça te acusando, falando que isso não é pra você, que essa vida não é pra você, que você não pode isso, que você não pode aquilo, é mentira, uma cambada de bobagem. São coisas que aconteceram na sua vida que te programaram para ficar com essas coisas. Não aceite viver com isso, porque as pessoas que ficam em posição de vítima, que não conseguem nem fazer com sinceridade uma reflexão do que elas precisam melhorar, no fundo elas estão se escondendo da sua grandeza. Então, assume a responsabilidade diante da vida, olha a vida nos olhos, de cabeça erguida, e você vai passar a maior parte da sua vida na cadeira da responsabilidade, que é necessária para você entender o que é que você precisa se trabalhar e se transformar. Para você, então, entender qual é o melhor que você pode dar para esse momento, como é que você pode atravessar essa pandemia, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, para você conseguir chegar nessa sua resposta, que vai ser diferente da minha, vai ser diferente da pessoa que está do seu lado, vai ser diferente da tua esposa, do teu marido, do filho. Cada um tem uma jornada. Para você encontrar como é que você pode fazer para dar o seu melhor nesse momento, primeiro, define quem você precisa se tornar nesse momento. Quem eu preciso ser? Quem eu preciso me tornar para atravessar esse momento? Quem eu preciso ser? Qual a minha melhor versão? Quem eu preciso me tornar para conseguir fazer as coisas que eu achar que tem que ser feitas para atravessar esse momento? E assume uma postura de responsabilidade diante da vida. Se a hora que eu descrevi os perfis, você se identificou com essas posições de vítima, de acusar, de reclamar, de dar desculpa, se conscientiza disso e toma decisão. Lembra que um dos comportamentos de uma pessoa responsável é decidir. Então decide que você não vai mais ser assim e faça uma das atitudes que um responsável, que uma pessoa amadurecida tem na vida. Decide, faz autoanálise, busca soluções para o seu problema. Toda vez que você vê que você está sentado no banquinho da vítima, fala, opa, não vou ficar, aqui não é o meu lugar. E vai para as atitudes de um responsável. Então, para você descobrir o melhor que você pode dar no momento, define quem você precisa se tornar e assume uma postura de responsabilidade diante da vida. Eu quero deixar aqui para você, no final da nossa conversa, um desafio. Quero fazer uma proposta para você, para que você possa checar isso que eu estou te falando, funcionando já na tua vida. Tira um momento para você, em paz, faz sem pressa isso, tá? Faz de uma maneira responsável. Tira um momento para você e responde essas perguntas, segue esse desafio. Define define o que você precisa desenvolver em você. Com base na reflexão anterior, olha, eu preciso ser mais disciplinado, eu preciso ser mais focado, eu preciso ser mais corajoso, eu preciso ser mais determinado, enfim, a tua resposta de quem você precisa se tornar. Define para você o que é que você tem que desenvolver. Define uma atitude para você implementar para desenvolver essa sua resposta anterior. E seja constante por pelo menos 15 dias. De novo,
define o que é que você precisa desenvolver em você, define uma ou duas atitudes que vão te ajudar a desenvolver o que você escolheu e seja constante por pelo menos 15 dias. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que na tua reflexão você falou, olha, para que eu possa atravessar melhor esse momento, para que eu possa conseguir fazer o que eu vou decidir fazer, primeiro eu preciso me tornar uma pessoa mais autoconfiante. Eu preciso desenvolver essa autoconfiança em mim. Definiu o que precisa desenvolver. Agora, escolhe uma ou duas coisas que você acredita que vai te ajudar a desenvolver essa autoconfiança. Não importa se é simples, não importa se é pequeno, importa a sua resposta. Dentro de você, quando você fizer essa reflexão profunda, você vai ver que a resposta sai, ela pula para fora. Ela aparece para você se você estiver atento para ver. Então você escolheu que precisa desenvolver a sua autoconfiança. Se pergunta, o que eu preciso fazer? Uma ou duas coisas que podem me deixar mais autoconfiante, que podem desenvolver essa autoconfiança. Vamos dizer que você chega e fala, olha, eu estou trabalhando em home office, mas eu acho que eu vou me sentir mais autoconfiante se eu me vestir de manhã do mesmo jeito que eu ia para o trabalho quando o trabalho era lá dentro da empresa. Vou botar a mesma roupa, vou acordar no mesmo horário e vou com a mesma atitude fazer o meu trabalho na frente do computador, mesmo em home office. É uma atitude. Coloca. Para eu me sentir mais autoconfiante, eu, ao invés de ficar mandando, essa é boa, ao invés de eu ficar mandando mensagem para as pessoas para falar as coisas que eu quero, eu vou fazer uma chamada de vídeo. Por quê? Porque eu sei que me expõe mais e eu vou treinar, vou me desenvolver em aparecer para as pessoas e falar o que eu tenho que falar. Faz isso. Outro exemplo, vamos dizer que a sua resposta do que você precisa desenvolver é, eu preciso, para atravessar melhor esse momento, eu entendo que eu preciso ser uma pessoa mais disciplinada. Então você precisa desenvolver a disciplina. Escolhe uma ou duas coisas para desenvolver a tua disciplina. Olha, para desenvolver minha disciplina eu vou me propor a acordar todo dia às 8 horas no primeiro toque do despertador, ao invés de ficar desligando e deixando na porcaria da função soneca. Se compromete a fazer isso. A partir de hoje, 8 horas, tocou o relógio, você levanta e vai para a vida. Ou 7 horas, ou 6, dependendo do teu horário. Mas você treina a tua disciplina. Para eu ser disciplinado eu preciso fazer caminhada 4 vezes na semana, durante 1 hora no meu condomínio. Ótimo, definiu uma atitude. Seja constante na atitude que você escolher por pelo menos 15 dias. As pessoas hoje são muito imediatistas. Elas querem as coisas para ontem. E existe um tempo para cada coisa. Se você não conseguir ser capaz de ser constante por pelo menos 15 dias em algo que você diz que quer muito, você não vai conquistar nada de importante na sua vida. Victor, eu não consigo ser constante por 15 dias. Contrata um coach para te ajudar com isso. Se você não conseguir ser constante por 15 dias em uma coisa que você diz que quer muito, você não vai conseguir alcançar grandes sonhos na vida. Então, esse é meu desafio para você. Define agora, acabou aqui a nossa conversa, define o que você precisa desenvolver, define uma ou duas coisas, não importa se são simples, não precisa ser complexa. Gente, a vida é simples, a gente é que complica. Esses exemplos que eu dei são simples, mas se você se manter constante por pelo menos 15 dias, eu não estou te dizendo que com 15 dias você vai ter isso, eu estou te dizendo que se você for constante por 15 dias, eu te garanto que você já vai sentir uma mudança grande na tua vida. E desenvolvendo essa característica que você escolheu, você vai ver como estranhamente, entre aspas, você se aproxima daquilo que você está querendo, porque você usou a fórmula do desenvolvimento sustentável para poder ir atrás do que você quer. O objetivo parece que chega para você, porque você teve a fluidez de, antes de sair correndo para realizar alguma coisa, entender o que você precisava trabalhar em você para ser alguém que pudesse ter aquilo. Topa o desafio? Olha, começa a implementar hoje, depois eu vou querer ouvir o que você tem para me falar depois desses 15 dias aí, tá? E pra gente ir caminhando pro final,
eu quero fazer uma última reflexão com você. Eu adoro essa frase da Shonda Rhimes, que é uma roteirista norte-americana. Você pode desperdiçar a vida criando limites ou você pode vivê-la ultrapassando-os. Como eu te falei há alguns minutos atrás, a gente nasceu com uma grandeza enorme dentro de nós. Todos nós nascemos. Só de você ter nascido, isso já é uma prova de uma grandeza muito grande. Quando a gente vai crescendo, principalmente ali na nossa infância, adolescência, o contexto da sua vida vai te trazendo experiências que você interpreta de uma maneira particular e aquilo começa a te enjaular. A forma com que você vive, interpreta coisas que te aconteceram, vai te condicionando. E nós vamos perdendo um pouco da nossa chama de grandeza. Tem gente que consegue recuperar ao longo da vida com processos de autodesenvolvimento. E tem gente que não faz nenhum processo, não se cuida, não se olha e passa o resto da vida sendo pequeno. Alguém que... Eu tenho uma... Cada louco tem a sua mania. E eu tenho uma, que nem é uma mania, mas é uma coisa que me acontece. E eu vou dividir aqui contigo. Dificilmente eu falo sobre isso, mas eu estou lembrando agora e vou te contar. Quando eu passo na frente de um cemitério, é inevitável me vir na cabeça um pensamento de aqui tem um monte de gente que com certeza poderia ser muito melhor do que um dia foi. Por quê? Porque eu sou melhor que eles? Não, porque eu também te garanto que eu podia estar no mesmo lugar. O que me traz esse pensamento é que eu estou sempre, incansavelmente, buscando tirar mais de mim. Eu me conheço, eu conheço as minhas mazelas, eu conheço as minhas dores, mas eu não me entrego. Eu sei que eu posso melhorar sempre que eu puxar mais de mim. Sempre que esse desafio que eu te passei, eu faço para mim. Quem eu preciso me tornar dessa vez para conseguir esse objetivo? E eu vou atrás de alguém que me ajude a me tornar essa pessoa. E eu me torno, e eu consigo, e eu construo. De novo, não porque eu sou um cara brilhante, mas é porque eu sou um cara consciente e humilde para pedir ajuda, humilde para saber que eu não tenho todas as respostas e eu preciso de ajuda, e o autodesenvolvimento vai tirando essas jaulas que as circunstâncias de vida vai te trazendo. Você pode aceitar a sua vida como ela é e viver enjaulado nos seus limites, ou você pode quebrar esses limites, ser um lutador, uma lutadora e passar a sua vida brigando para ser melhor. Você vai ser uma pessoa muito melhor para você, muito melhor para aquelas que você ama, e você vai ter um universo de outras realizações que você jamais imaginou que poderia. Basta você, com humildade, olhar para dentro e internalizar. Eu preciso me trabalhar. A chave que vai abrir essa cela que está me aprisionando hoje nos meus limites, a chave está dentro de mim. Eu preciso olhar para dentro de mim e eu preciso me libertar. Pessoal, olha, deixa eu te falar de todo o coração. Minha mensagem final para você. Encara a vida de frente. Quando eu fui advogado durante quase 10 anos, e eu me lembro que quando eu fui deixar a advocacia para fundar a minha empresa, para fundar o Grupo Vida em Fluxo, eu fiquei cheio de medo. Fiquei com medo de, como é que eu vou sustentar minha família? Minha esposa estava grávida, a gente durante um tempo lutou muito, uns 6 anos, a minha esposa sofreu de síndrome do pânico e a nossa vida era um caos. E a insegurança do futuro me atormentava. E eu falava, eu acho que a advocacia não é mais para mim. Tem outro chamado, tem outra missão, que é engrandecer gente, que é desenvolver pessoas, que é puxar o melhor de alguém para fora. E eu tô com medo de fazer isso. Não tô conseguindo puxar o meu melhor para fora. A minha coragem para fora para eu lutar para ter o que eu quero. Eu fiquei super inseguro. E um dia eu
fiz uma ligação para o meu pai e estava conversando com ele sobre essa minha dúvida. E aí aconteceram algumas circunstâncias ali no final da minha carreira como advogado, e eu contei elas para o meu pai, contei dessa insegurança de trabalhar com coaching, que era uma coisa nova para mim. Eu já dividia, né, meu tempo entre advocacia e coaching, atendendo como coach, e eu estava naquela insegurança, e meu pai falou uma coisa para mim, daquelas que pai fala para filho e ecoa pela eternidade. E meu pai falou assim: filho, se você abaixar sua cabeça agora, diante dessa situação, você vai passar o resto da sua vida de cabeça abaixada. Eu não sei para você quais são as suas circunstâncias, quais são suas celas emocionais, quais são os seus limites, mas eu empresto para você a mesma frase que meu pai me deu. Se você abaixar a sua cabeça, você vai passar o resto da sua vida de cabeça abaixada. E não é assim que se atravessa essa vida. Não é assim que se atravessa esse momento e não é assim que se atravessa essa vida. Encara a vida de frente. A gente não tem certeza do amanhã, a gente não tem certeza do que a nossa vida vai ser, mas você tem controle sobre: eu posso ser a melhor pessoa que eu posso ser para fazer o que tiver que ser feito para alcançar as coisas que eu quero na minha vida. Você vai ver que você vai alcançar coisas que você jamais imaginou, se tornando a pessoa capaz de lutar por elas. Fazendo isso por você, você vai conseguir ajudar a tua equipe, você vai conseguir ajudar os teus liderados a também atravessarem esse momento. Como que eu lidero de verdade, então, em um tempo tão louco como esse? Autoliderança. Tudo que eu te ensinei aqui hoje, tudo que a gente conversou, é para você se autoliderar, porque se autoliderando, você vai saber mostrar o caminho para a sua equipe, para as pessoas que confiam em você. Coragem acima de tudo. Eu escolhi essa foto não por acaso, para homenagear com todo o meu amor, com todo o meu respeito, os profissionais da medicina que estão na linha de frente dessa batalha da pandemia, sem muitas vezes olhar para os seus medos, seus traumas, as suas prisões. Eles estão lá cumprindo a missão deles e encarando a vida, a doença e a morte de frente. Vamos nos inspirar nessas pessoas tão especiais, e esse é o meu convite final para você. Levanta a tua cabeça, olha nos olhos, encara a vida nos olhos e começa a se tornar quem você precisa se tornar para vencer os teus desafios, tá bom? Muito, muito obrigado por você ter ficado comigo até o final dessa conversa. Te agradeço demais. Aqui estão os meus contatos, o site do Grupo Vida em Fluxo, se você quiser conhecer um pouco do trabalho que a gente faz de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento de líderes. Eu vou deixar aqui no YouTube, na descrição do vídeo, o link para você acessar os nossos canais oficiais, conhecer o nosso trabalho, e para você também ver o meu WhatsApp lá, para daqui a 15 dias você contar para mim o que é que mudou na tua vida depois de implementar esse desafio, tá bom? Nesse QR Code aí você vai ser redirecionado para o nosso site, conhecer o que a gente faz, enfim. Muito obrigado por poder estar aqui comigo. Eu espero que essa conversa tenha ajudado você a refletir, a tomar algumas decisões, a ter um primeiro movimento para você se tornar a pessoa que você tiver que se tornar para atravessar esse momento da melhor maneira que é possível. Eu espero, dentro em breve, quando tudo isso acabar, poder te encontrar, te dar um abraço e a gente poder comemorar junto, tá bom? Muito obrigado. A gente se vê por aí.